primeira rádio que apareceu no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco, em 1919. 20, 21, 22, 23, 24. 5 anos antes dessa que você falou. O Rio de Janeiro só entrou 5 anos depois. Quer dizer, a Rádio Clube de Pernambuco mandou importar os aparelhamentos dos Estados Unidos, colocou a rádio no ar, mas naquele tempo ninguém ligava para a rádio. Então, ninguém quis fazer concorrência a ela, ninguém quis fazer também. De maneira que quando o Rio de Janeiro acordou, o Rio de Janeiro só acordou para a rádio pelo seguinte: em 1922, ocorreu aqui no Brasil o centenário da independência do Brasil. Por causa desse centenário da independência, veio uma rádio dos Estados Unidos, colocou um transmissor em cima do Corcovado, nesse tempo não tinha a estátua do Cristo, colocou o transmissor lá e de lá transmitiu os discursos, as solenidades relativas à passagem do centenário da independência durante todo o dia de 7 de setembro. Então, depois disso, levaram o rádio de volta. Aí o carioca ficou querendo, né, ouvir de novo o rádio. Aí começaram a perseguir, depois, até que botaram a rádio. Roquete botou a rádio, que é a Rádio Sociedade. O que é que ocorre? Se você hoje for conversar com o carioca, diz: não, aquilo não existia. Aquilo era telefonia. Por que era telefonia? Porque se você abre hoje um troço que não existe, porque naquele tempo a rádio não existia. Ele abriu uma rádio. Onde é que ele ia registrar? Ele registrou na telefonia, que era o único lugar que tinha parecido. Aí eles alegam isso para dizer que a rádio não era rádio, era telefonia. Não tem sentido. Fundaram a emissora de rádio e tudo, mas não chegou a se concretizar, não compraram máquina, não compraram nada. E não foi ao ar. Quando foi em 1928, surge uma segunda. E desses elementos que fizeram essa segunda emissora, que na verdade foi a primeira, tinha alguns elementos dessa de 24. Então foi a Rádio Educadora Cearense. Ela entrou no ar em 1928, mas em 1928 mesmo ela fechou, por falta de ouvinte. Né? Ninguém tinha rádio. Né? Quando em 1934 chega o Duma, e o José Duma e João Duma. Né? Os irmãos Duma, na casa Duma, passam a vender rádio. E ao mesmo tempo funda-se a Rádio Clube. Quer dizer que ficou uma coisa ajudando a outra, né? Então as pessoas não tinham rádio, iam lá na casa de uma e compravam. Então assim foi que ela conseguiu se sustentar, né? Então a Rádio Clube entrou no ar em 1934 e foi praticamente, a segunda emissora, né, daqui. Porque a outra passou menos de um ano no ar, transmitia futebol, transmitia música, entrevistas, né? Palestras, mas não logrou êxito. Ao passo que a Ceará Rádio Clube não logrou êxito. Agora a Ceará Rádio Clube funcionou em cima da Casa Mesiano, na rua Marco Facundo, e de lá ela foi para no prédio do Centro dos Retalistas, na Barão do Rio Branco. E tratou logo de fazer a sua sede própria, que era lá na Avenida João Pessoa, ali perto da Casa do Português. Então tinha a Ceará Rádio Clube lá e passou algum tempo. Em 1941, ela mudou-se para o edifício Diogo. Por quê? O edifício Diogo era um edifício novo, era do Diogo, né? O Diogo Vital de Siqueira. Ele era sócio da Ceará Rádio Clube. Então a emissora mudou-se para os 8º e 9º andares do edifício Diogo, que era novidade. A Ceará Rádio Clube, quando estava nas Damas,
Era uma rádio mais ou menos como eram as rádios do Sul. Era um estúdio com vidros. As pessoas curiosas que queriam ver faziam olhavam para através do vidro, né? Para ver o locutor falando. 1947 foi a Rádio Iracema, né? Quer dizer que demorou bastante. Aí depois passa para a década de 50, quando chega o Irapuru, logo em seguida chega a Dragão do Mar, e tem uma demorazinha e aí entra a Assunção, que foi a última, na M, né? Depois aí veio a época das FM que... Isso aqui é a programação da Ceará Rádio Clube, em 1945. Naquela época existia o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia a censura. Então o estadual era DEIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Então toda a programação tinha que passar pela mão deles, e eles carimbavam e autorizavam. Então aqui tem toda a programação da Ceará Rádio Clube, né? Você vê aqui o noticiário, né? Um programa aqui, ó. Entra o locutor. E agora, meus amigos, a Orquestra Ceará Rádio Clube apresenta, em arranjo especial do maestro Mozart Brandão, a protofonia da ópera Guarani, para tocar uma voz gritando, longe do microfone. Não pode, isso é um absurdo, não pode ser. Mas não pode por quê? Quem é o senhor para entrar aqui gritando? Você não está conhecendo? Eu sou o Carlos Gomes, que era o autor, né? Aí eles encenavam assim uma... Aí vem, noticiário, isso aqui é a programação só de discos, né? Eles estavam atrás do outro. Outro programa aqui, música e romance. Então isso aqui eu consegui esse livro na sorte. Isso aqui era o DEIP guardou, tinha dezenas de volumes desses, e foi cair na Polícia Civil, naquele prédio do centro. E um funcionário de lá pegou esse livro aqui para me mostrar. Me mostrou e eu fiquei com ele. Depois eu procurei ver se conseguia os demais e não existe mais, deram fim. Só tem esse? Só tem esse. Aqui no Ceará Rádio Clube, o principal cantor foi o José Jataí. O José Jataí foi não só o principal, como o primeiro também, né, a surgir. Ele surgiu junto com a rádio e era a força maior, que é esse cara aqui. Então ele era o principal. Certo. O principal locutor da Ceará Rádio Clube era o Cabral, ele era conhecido como Cabral de Araújo. O nome dele era José Cabral de Araújo. Isso aqui eram os músicos, a maioria eram músicos da Ceará Rádio Clube. Esse aqui é o Danúbio Bosa Lima, que fazia parte do vocalista de Tropical. Nessa época ele ainda era aluno do liceu. Isso aqui é o José Jataí, né? E aqui é a orquestra da Ceará Rádio Clube. Nessa época a Ceará Rádio Clube tinha uma orquestra e tinha um conjunto regional. Quer dizer, que tinha essa característica. Aqui tem várias pessoas conhecidas. Esse aqui é o Luiz Rosa. Esse aqui é o locutor Cabral de Araújo, né? O Lauro Maia aqui está tocando acordeon, né? Esse aqui era o maestro, esse não era nem cearense, veio de fora, mas radicou-se aqui. A Ceará Rádio Clube fez um corpo de atores, atrizes de radioteatro, locutores, músicos. De 1934 até 1947 foi a base de tudo, né? Agora, depois disso é que surgiu a Rádio Iracema, onde apareceram pessoas novas como o Irapuã Lima, o Armando Vasconcelos, né? Isso aí falando-se em locução, né? Depois, na própria Rádio Iracema, surgiram outros, né? Como Eduardo Fernandes, como o Zé Lisboa, como... foram surgindo, né? E o cast de cantores
né, era diferente também. Na Ceará Rádio Clube tinha os próprios cantores dele, e na Rádio Iracema descobriu a cantora Ilha Maria, né? Até uma descoberta do Armando Vasconcelos. Então, cada rádio tinha suas próprias marcas, né? O rádio, a princípio, era muito arranjado. Você entrava no estúdio ali e tal e ficava quase que improvisando. Chegava uma autoridade para visitar, a rádio era novidade, muita gente ia, né? Aí chegava, digamos, um político para visitar a rádio. Estamos aqui com a visita do político fulano de tal, convidamos ele para dizer algumas palavras. Você chegava, falava, essa coisa. Era desse jeito, né? Não era programação como veio depois. Na época áurea do rádio, né, década de 40, mais ou menos por aí, o rádio tinha a programação, tinha o horário de noticiário, o horário esportivo, o horário de programas de música, o horário de músicas preferidas dos ouvintes. Então você estava ouvindo aquela música suave, né? Aí vinha a propaganda, né? A propaganda era lida pelo locutor. Não podia entrar uma propaganda, um jingle, não pode. Né? Tá ouvindo, tinha que ser condizente com o programa. E antigamente se usava um negócio chamado gongo, né? Então entre uma propaganda e outra, ou entre a propaganda e o programa, tinha um gongo. Eu fazia, por exemplo, então ele fazia isso. O locutor estava lá com a página, lendo, ele estava aqui com uma igual, acompanhando, né? Então ele dizia lá, né? Geladeira começa com GE. Aí ele botou a carro aqui. Já sabia que era para ler o seguinte, né? Então no noticiário a mesma coisa. Ele dava notícia. Washington, eu ouvi isso assim, terminou aquela notícia. Cairo, papai, coisa de novo. Então essa era uma divisória, né? Não, existem propagandas assim, que se fixaram tanto, que até deixaram de... a própria propaganda em si não precisava mais de fala, né? Por exemplo, pílulas de vida do Dr. Rossi fazem bem ao fígado de todos nós. Depois apareceu um sujeito com a voz grave, né? Pílulas de vida do Dr. Rossi fazem bem ao fígado de todos nós. Essa propaganda passou a ser divulgada no rádio assim. Pílulas de vida do Dr. Rossi fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, o homem torpedo explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Rossi. Pílulas de vida do Dr. Rossi trazem saúde para todos nós. Nós sempre vivemos aqui, não só no rádio, tudo, nós copiamos do Sul. Tudo se copiava aqui do Sul, principalmente no tempo que a capital era o Rio de Janeiro. Então lá surgiu a propaganda, né? Aí hoje foi preciso haver um decreto para que tivesse propaganda, depois aí a rádio passou a ter propaganda para se autossustentar.